Glória a Deus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Declaramos, meu Pai, que nós estamos felizes por estarmos aqui, podendo, meu Pai, publicamente, meu Deus, manifestar, meu Pai, ó Deus, o teu louvor, Deus, a tua glória, meu Pai, a glória que pertence somente a ti, Deus Pai, a ti, Deus Filho, rendidos e quebrantados ao teu governo, ao teu senhorio, Espírito Santo, é que nós estamos aqui, não para falar de nós mesmos, não buscando a glória dos homens, mas buscando a glória que é do Senhor, não imergidos na glória do homem, mas imergidos na glória do Senhor, não olhando para o homem, mas olhando para o Senhor. É nessa convicção que nós estamos aqui nessa noite, nessa oportunidade que temos mais uma vez, para juntos como igreja do Senhor aqui na cidade, glorificarmos o teu nome, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Isaías 53 nos diz o seguinte: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aleluia. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, Jesus, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este relato aqui fala acerca do maior altar de adoração que já foi estabelecido e praticado sobre a face da terra.
esse altar de adoração que foi no Monte Calvário, onde a oferta perfeita, pelo sacerdote perfeito, no altar perfeito, foi oferecido e foi aceitado, que foi aceito por Deus. E essa oferta se chama Jesus Cristo de Nazaré, esse sacerdote se chama Jesus Cristo de Nazaré, esse altar se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele ao terceiro dia, Deus o Pai, pela força do seu poder, o ressuscitou e o fez assentar à destra do seu trono, e ele um dia voltará para nos buscar, para buscar a tua noiva, e nós estamos aqui, enquanto ele não vem nos buscar, testemunhando do seu amor, e declarando que só Jesus Cristo salva. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluias. Vamos adorar, vamos continuar adorando o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, enquanto nós te adoramos, Senhor, enquanto nós levantamos aqui, meu Pai, esse altar de adoração que pertence somente a Ti, Deus, agrada-te, Senhor, de tocar, Deus. Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui, agrada-te de manifestar-se ao homem, convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo, enquanto nós te adoramos, agrada-te de tocar no homem, trazendo cura no espírito, trazendo cura na alma, trazendo cura no físico. Espírito Santo, enquanto nós adoramos ao Pai e ao Filho, que o Senhor se agrade de tocar os corações que estão passando aqui, os corações que estão neste lugar aqui, que estão parados aqui, com os seus corações voltados para aquilo que está sendo feito nesse lugar, que estão com seus corações voltados para esse altar de adoração ao Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, enquanto adoramos, agrada-te de trazer restauração, agrada-te de trazer libertação, agrada-te de trazer cura da parte do Senhor, em nome de Jesus. Traz renovo, Espírito Santo, enquanto nós te adoramos, em nome de Jesus. Libera, Espírito Santo, da graça do Senhor sobre a nossa cidade, libera da graça do Senhor sobre a nossa nação brasileira, libera da graça do Senhor sobre as nações ao redor da terra. Espírito Santo, esse lugar é do Senhor, que o Senhor se manifeste aqui neste lugar, em nós e através de nós, para o louvor da glória do nome de Jesus. Aleluia. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel ao destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluias. Eu gostaria nessa hora de compartilhar uma porção da palavra com você que está ao alcance da nossa voz. Daqui a pouco nós estaremos orando, mas antes eu quero deixar uma porção, uma meditação na palavra, para a minha meditação, para a sua meditação, para a nossa edificação. E o texto que nós vamos meditar se encontra em Lucas capítulo 15.
quando diz: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Quando chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O contexto em que nós estamos aqui é um contexto o contexto de uma família. Aqui é relatado quatro pessoas aqui, um grupo de pessoas. São os trabalhadores, o pai e 2 filhos. 4 situações, 4 realidades diferentes. Qual era o público que estava ouvindo essa mensagem? Eram os escribas, os fariseus, os publicanos e os pecadores. E aqui Jesus, ele traz um ensino acerca de como alcançar a justificação, como alcançar o favor do Senhor. E ele traz essa parábola, propondo com ela trazer um ensino e um despertamento ao coração daquelas pessoas. Os escribas e fariseus representam aqueles que por sua justiça própria se justificam. Os republicanos e pecadores representam aqueles que buscam justificar-se em Jesus. Isso fica claro em Lucas 18, de 9 a 14. Quando você lê a parábola que Jesus propôs, quando diante do altar, o fariseu chegou cheio de justiça própria, entendendo que era melhor do que o publicano, e fazendo menção das suas práticas, das suas ações diante do Senhor. Enquanto diante do Senhor, o publicano, ele simplesmente batia no peito o tempo todo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. O contexto fala da alegria provocada nos céus quando um pecador se arrepende dos seus pecados.
Fala de um pai justo, amoroso, que perdoa, se alegra e restaura o filho. Fala de um filho que conhece os seus direitos e os usa de forma errada. Este não pode desfrutar da herança do seu pai por causa de sua rebeldia, e usou seus direitos longe do pai, e uma vez arrependido volta ao pai, reconhecendo seus erros e pedindo que o receba, para que seja como um dos seus servos, um dos seus trabalhadores. O contexto também fala de um filho que, por não conhecer seus direitos, não os desfruta e censura quando vê seu irmão desfrutando. Este não desfrutou da herança de seu pai por ser legalista, por ser orgulhoso, e mesmo perto do pai, não era próximo do pai. Diante da recepção festiva que o seu pai deu a seu irmão, ele indaga a seu pai, usando como base para os seus argumentos uma vida virtuosa de obediência ao seu pai. Nós observamos aqui um contexto de um jovem que, por causa da sua rebeldia, usa de forma errada, tinha conhecimento dos seus direitos, mas por causa da sua rebeldia, usa de forma errada os direitos que tem, gastando tudo de forma impura, de forma imoral, de forma injusta. E nós vemos também um filho dentro da casa do pai, perto do pai, mas não tinha proximidade com o pai. E quando vai questionar o pai, vai falar com o pai, ao invés de chegar humilhado diante do pai, ele chega trazendo argumentos ao pai, falando das suas virtudes, falando das suas qualidades. Enquanto o filho pródigo, ele estava no momento em que ele estava no pior momento da sua vida, ele estava cuidando de porcos, e ele desejava comer a comida que os porcos comiam. A rebeldia faz isso com as pessoas. A rebeldia faz você comer aquilo que você não quer. Existe uma expressão muito comum aí que é muito corrente entre as pessoas. O filho pródigo aqui, ele estava na mão do palhaço. Eu digo a você que ele não estava na mão do palhaço, não. Ele estava sentado, era no colo do palhaço. Satanás estava fazendo com ele aquilo que ele queria. Levou um homem, um menino próspero, um menino que tinha tudo na casa do pai dele, a uma condição de ficar desejando comer a comida que um porco come. Tudo isso por causa da rebeldia. Tudo isso por causa de dar ouvidos, de dar vazão aos sentimentos e aos desejos carnais dele. Mas ao mesmo tempo, nós vemos um homem que estava na presença do pai, estava perto do pai, mas não tinha proximidade, não tinha relacionamento com o pai para conhecer os direitos que tinha. E quando o pai, ele celebra a volta do filho, quando o pai celebra a volta daquele que estava perdido, ele não se alegra com o pai, ele não celebra com o pai, ele não se alegra pela volta do irmão. Sabe por quê? Porque ele era orgulhoso, ele era vaidoso, ele tinha um coração enrijecido pela sua vaidade, pela sua arrogância, pela sua petulância, por ser uma pessoa que externamente era aprovado por todos, mas internamente ele era reprovado. O filho que estava na casa, ele poderia receber a aprovação de qualquer um de nós que estava aqui, mas de Deus ele não recebia aprovação, porque era uma pessoa vazia. Era uma pessoa que não confiava na justiça de Deus, mas era uma pessoa que confiava na justiça própria, na justiça dos seus atos. Era uma pessoa que obedecia ao pai, mas era uma pessoa que não conhecia de fato o coração do pai. Se ele de fato conhecesse, no momento em que seu filho voltou, ele não estaria preocupado com o filho, ele não estaria preocupado com o bezerro gordo, ele estaria preocupado com seu pai. Ele não ficaria feliz primeiramente por causa do irmão que voltou, ele não ficaria feliz porque teria churrasco para comer, mas ele ficaria feliz porque o pai dele estava feliz. Mas ele não pôde fazer isso, porque mesmo estando perto do pai, ele não era próximo do pai. Mas sabe, queridos, nessa noite eu não quero enfatizar aqui o filho pródigo, como é muito conhecido, ou o filho legalista, como nós podemos dizer, o filho orgulhoso que estava no pai. Eu quero relatar aqui, quero enfatizar um grupo de pessoas que em momento nenhum nós vemos nesse grupo de pessoas
nenhum tipo de reprovação, nenhum tipo de atitude que reprove a sua conduta. Eu quero enfatizar aqui, amados, um grupo de pessoas que é exemplo para mim e para você. Um grupo de pessoas que representa de fato a igreja de Cristo. Porque o filho pródigo, ele não representa Cristo. O filho legalista, ele não representa Cristo. Você sabe quem representa Cristo nesse contexto aqui? São os servos trabalhadores. E nós vamos ver algumas marcas nesses homens aqui, nesse grupo de pessoas, que nós encontramos em Jesus Cristo. Observe comigo. Quais eram as marcas que nós encontramos nesses trabalhadores aqui, que nós encontramos em Cristo Jesus? É um grupo de pessoas que tinha pão com fartura. Eles tinham pão com fartura e se tornaram referência para o filho pródigo. Observe comigo no versículo 17, quando diz o seguinte: quando o filho pródigo começa a refletir sobre a sua realidade, ele se lembra dos servos de Deus na casa do pai. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Observe, meus queridos, que quando o filho pródigo, ele lembra da casa do pai, ele não se lembra do seu irmão, não. Quando o filho pródigo se lembra da casa do pai, ele se lembra dos servos, que mesmo sendo servos, mesmo sendo trabalhadores, eles desfrutavam de toda a provisão que o pai lhes dava. Eles não tinham falta de nada. Observe esses servos trabalhadores. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim jamais terá fome. Quem de mim bebe jamais terá sede. E a palavra do Senhor diz aqui, a respeito desses servos: eles têm pão com fartura. Essa parábola aqui, Jesus faz uma menção dele mesmo. Todos aqueles que são servos, todos aqueles que estão na presença do Pai, todos aqueles que estão de fato servindo a Deus com interesse e singeleza de coração, têm pão com fartura, e esse pão é Jesus Cristo de Nazaré. A segunda marca: eles participaram do processo de limpeza, restauração e celebração pela volta do filho pródigo. Versículo 22, quando diz o seguinte: o pai, porém, disse aos servos, observe bem, o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e achado, e começaram a festejar. Observe comigo, queridos, os servos, esses trabalhadores, quando o pai chamou, ele não chamou o filho, ele chamou os servos: venham comigo, participem comigo do processo de restauração, do processo de renovação, do processo de libertação desse meu filho. Tragam a melhor roupa, tragam um anel no dedo para colocar no dedo, tragam uma sandália, mate o bezerro gordo, vamos festejar. E os servos festejaram a volta do filho pródigo. Muito diferente do filho legalista. O Senhor, o pai, falou: vamos festejar, porque este meu filho estava perdido e agora ele foi achado. É uma marca de Cristo expressa nesses servos. Eles participaram. Sabe, queridos, Deus me chamou e Deus chamou a você para olhar com um olhar de misericórdia para quem está perdido. Deus me chamou e chamou você para olhar com um olhar de compaixão ao necessitado. Deus não chamou a mim e a você para julgar quem está voltando para a presença do Senhor, ou para quem está fora da presença do Senhor, não. Deus nos chamou para sermos instrumentos dele, para a restauração da vida dessas pessoas. Mas se eu e você não estivermos com os nossos corações quebrantados, se eu e você não estivermos com os nossos corações contritos, sabe o que vai acontecer, meus queridos? Nós vamos ter resistência. Nós não vamos ter um coração suficientemente capaz de amar o nosso próximo, a ponto de nós sermos instrumentos de Deus para a salvação destes, a ponto de sermos instrumentos de Deus para a restauração desses.
Uma terceira marca: eles são portadores das boas novas. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados, um dos servos, um dos trabalhadores, e perguntou o que era aquilo. E ele informou: olha as boas novas aqui, meus queridos. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Os verdadeiros servos de Deus, eles levam palavras de boas novas. Aqueles que se alimentam do Cordeiro, aqueles que têm comunhão com Jesus, como ele diz em João capítulo 6, que somente aqueles que se alimentam dele têm parte com ele. Aqueles que têm pão com fartura, como esses servos tinham, eles se alimentavam, eles eram supridos, eles eram pessoas fortes, bem dispostas, eram pessoas felizes e alegres. Nós não encontramos nenhum tipo de censura ou nenhum tipo de reprovação a esses servos. Eles são exemplos para nós, porque eles tinham pão com fartura, e esse pão prefigura, é uma figura de linguagem, é uma prefiguração de Jesus Cristo, que ele mesmo fala: eu sou o pão da vida. João 6,35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Sabe por quê? Que esses trabalhadores, esses servos eram bem dispostos, felizes, alegres, preparados para tudo aquilo que lhes era necessário. Sabe por que você não encontrou rebeldia no coração desses servos? Sabe por que você não encontrou orgulho no coração desses servos? Porque esses servos, eles tinham pão com fartura. E trazendo para a nossa realidade espiritual, assim como Jesus diz que ele é o pão da vida, que quem se alimenta dele jamais terá fome, e quem crer nele jamais terá sede. Se eu e você, meus queridos, queremos viver uma vida onde seremos supridos por Jesus, onde seremos aprovados por Deus, nós devemos nos alimentar de Jesus Cristo. Aí nós poderíamos perguntar: Homero, por que você está trazendo essa mensagem aqui na rua? Será que essa mensagem não seria mais apropriada para dentro da igreja? Não, sabe por quê? Porque essa mensagem foi o que o Senhor me deu para que pudéssemos compartilhar aqui nesse lugar. E eu quero te dizer uma verdade. Talvez você hoje esteja olhando aquilo que você... Talvez você, assim como o filho que estava dentro da casa, talvez você olhe e sonhe com algumas realidades para a sua vida. Preste atenção no que eu estou falando agora, porque pode ser, se essa palavra encontrar lugar no seu coração, ela tem poder para mudar a sua vida. Sabe, o objeto da indignação do filho legalista foi um bezerro gordo. E ele não se sentia no direito, e ele não tinha acesso àquilo que era do pai, ele não tinha acesso ao bezerro gordo. Aquilo ali representava uma liberdade, aquilo ali representava uma proximidade maior com o pai. O bezerro gordo representava isso, representava aquilo que ele queria muito, mas o orgulho dele impedia que ele alcançasse aquilo que ele queria. Talvez você hoje tenha algumas coisas que você queira. Talvez você hoje olhe e deseje voltar a ter um convívio com a sua família. Talvez você hoje esteja afastado da sua casa. Talvez você hoje esteja longe da comunhão com a sua família. Talvez você hoje esteja vivendo uma realidade financeira de escassez, que você fique sonhando. Às vezes você olha o seu vizinho e fica: puxa vida, eu queria ter o carro que ele tem, eu queria ter a casa que ele tem, eu queria ter a família que ele tem.
Talvez você tenha muitos sonhos, talvez você tenha muitos planos, talvez você tenha muitos projetos, e você fica percebendo que você nunca alcança. Sabe o que eu quero te dizer? Uma coisa: muito provavelmente uma das razões de você não alcançar aquilo que você quer é o orgulho. Talvez você tenha cometido um erro, talvez você tenha praticado algum tipo tenha cometido algum erro com alguma pessoa, e você hoje não tem mais o convívio com ela. Falta ali humildade para ir lá e você pedir perdão. Talvez você hoje esteja vivendo um contexto que você está vivendo por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da soberba. Por isso, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero dizer a você nessa noite: coloque o seu coração diante do Senhor. Mas quando você chegar diante do Senhor, não vá apresentando diante do Senhor as suas virtudes, os seus argumentos. Vá diante do Senhor e se humilhe diante do Senhor, reconhecendo as virtudes dele, reconhecendo os erros que você tem cometido. Chegue diante do Senhor assim como o filho pródigo, e se humilhe diante do Senhor, reconhecendo quem Deus é e reconhecendo quem você é. Não leve diante do Pai situações que envolvam outras pessoas. Chegue diante do Senhor e fale com Ele da sua realidade. Fale com o Senhor daquilo que você está vivendo. Observe o filho pródigo, que por causa da rebeldia, ele teve que chegar num ponto de comer lavagem, comer comida que o porco come. Sabe, meu irmão Estevão? Era o que ele tinha acesso. Talvez você hoje esteja vivendo essa realidade. Talvez você hoje esteja vivendo essa realidade. Talvez você hoje possa olhar para a sua realidade e se identificar com esse filho pródigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: somente reconhecer que você está vivendo uma vida e que por causa das decisões erradas que você tomou, levou você para esse lugar, não é suficiente. O filho pródigo, aonde ele estava, ele reconheceu que as decisões que ele tomou levou ele para aquele lugar, mas ele tomou uma posição e ele voltou para perto do Pai, e ele se humilhou diante do Pai. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, seja por orgulho ou seja pela rebeldia, em nome de Jesus eu quero convidar você: volte para a casa do Pai. Se algum dia você esteve nela, ou se você nunca esteve, vá para a casa do Pai e seja como um dos servos. Não chegue diante do Senhor exigindo direitos e fazendo reclamações, não. Chegue como filho pródigo diante do Senhor: Deus, que eu seja um dos seus servos. Sabe por quê? Porque senão, se você voltar para a casa do Pai, você vai entrar na igreja, o seu corpo vai estar lá, mas o seu coração vai continuar aqui no mundo. Você vai estar dentro da igreja, mas você não vai fazer parte da igreja. Você vai estar diante do Senhor, mas você não vai estar com o Senhor. Você vai estar perto de Deus, mas você não vai ter proximidade de Deus. Você vai levantar mãos adorando ao Senhor, mas você não vai amar o Senhor acima de todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você. Volte para o Senhor. Se algum dia você esteve na casa do Senhor e hoje você está na condição que você se encontra, ou então vá para a casa do Senhor se você nunca esteve lá. Eu gostaria de orar nessa hora. Quero chamar os irmãos, e você que está aqui nesse lugar, que deseja receber uma oração para que você se aproxime desse lugar. Gostaria de chamar todos os irmãos que estão aqui, aqueles que porventura estiverem falando de Jesus para alguém, não tem problema, pode ficar aí e terminar. Mas os que não estiverem, porventura se aproximem. E se porventura você que está aqui na praça, que ouviu essa palavra, você que entende que você tem andado fora da presença do Senhor, e você nessa noite quer retornar para a presença do Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por você nessa hora. Todos vão receber a oração. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vocês querem receber oração? Pode se aproximar aqui. Se vocês desejam receber, pode se aproximar, porque nós vamos estar orando por vocês. Se você está nesse lugar e você deseja receber a oração, se você deseja que algum dos nossos irmãos esteja orando por você, pode se aproximar, pode vir até aqui. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar operando maravilhas. Deus está nesse lugar trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo restauração. Nosso irmão Luiz estará nos conduzindo em oração, agradecendo ao Senhor por esse tempo e encerrando também esse momento de oferta ao Senhor em nome de Jesus. Grandioso Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, Pai do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor. Só queremos, Senhor, e podemos Te agradecer, meu Pai. Te agradecer pelo Teu imenso amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que nos conduz, Senhor, à salvação, Senhor. Que todo aquele, Senhor, que neste dia, Senhor, ouviram da Tua palavra, Senhor, que diz a Tua palavra, apenas pregue que quem faz a obra é o meu Espírito, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito tome lugar, Senhor, nas vidas daqueles que creram, na vida daqueles que receberam da Tua palavra, meu Pai. Que venha o fluir do Teu Espírito sobre esta vida, Senhor. Que esta vida seja, Senhor, restaurada. Que essa vida seja resgatada, Senhor. Não, Senhor, para a honra de homens, mas para a honra e para a glória do Teu nome, meu Pai. Oh, Senhor, que cresça mais e mais, Senhor, a Tua obra, meu Pai. Está chegando o grande dia da volta do Teu Filho Jesus, para buscar a Tua igreja, meu Pai. Então, Senhor, que te peço é que haja arrependimento, meu Pai. É que haja restauração, é que haja renovo. Vem, Senhor, aqueles que estão afastados da Tua presença, que possam voltar, Senhor, a estar na Tua casa, a congregar e a receber, Senhor, do Senhor em suas vidas, meu Pai. Aqueles que nunca Te conheceram, meu Pai, que possam, Senhor, ser visitados pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. E venha convencer, Senhor, da justiça, meu Pai. Ô, Senhor, da morte e do juízo, meu Pai. Toma, Senhor, as vidas de cada um deles nas Tuas mãos. Derrama da unção do Teu Espírito, meu Pai, neste lugar. E todos aqueles que receberam, meu Pai, que possa, meu Pai, o Teu Espírito estar incomodando. Que possa o Teu Espírito, Senhor, dando a unção, meu Pai, sobre essas vidas. E tirando eles, meu Pai, do opróbrio e trazendo eles, Senhor, para serem regenerados, para serem chamados filhos de Deus. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por cada um que, Senhor, nesta noite esteve aqui, meu Pai, fazendo a Tua obra, Senhor, fazendo o Teu querer, fazendo o Teu ídolo, meu Pai. Nós assim oramos pedindo que o Senhor leve a cada um debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção, no nome santo e precioso do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós que hoje aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos creem, digam amém e graças a Deus.